Boa noite a todos. Oi, João, tudo bem? Bem-vindo. Carol, Liette, estamos chegando. Oi, Inês. Até aproveitando para dar o recado já da nossa vaquinha. Não esqueçam de ver no bio na bio do Legacy Festival, tem o nosso link da vaquinha. Quem puder ajudar a gente contribuindo para o Legacy acontecer, a gente está precisando de ajuda ainda. Apesar de estar todo mundo de forma voluntária aqui, a gente tem alguns custos aí que a gente tem que pagar, então nós estamos precisando de ajuda ainda para o Legacy acontecer. Então quem puder entrar e contribuir na nossa vaquinha virtual, o link está lá na bio. Ó, a Valéria está chegando aqui também. Vamos chamar ela. Olá, Olá, tudo bem? tudo e você? Bem, Tietchan, tudo bem. Até que foi fácil, não é? Foi, eu fiquei meio nervosa, mas foi conseguir. Eu no começo também, ó, vou te falar, Valéria, eu no começo também apanhava pra Chu com esse negócio das lives aqui Nossa, do Instagram. não, eu realmente eu fico em dificuldade nessa hora, mas tudo bem. Consegui entrar. Eu apanhei também, eu falei, não, e no começo que eu não sabia como é que a gente fazia pra gravar, se quando a gente terminasse a gente gravava ela e ficava Ah, disponível, né? fica A gravado? Ah, que sorte que legal. então, meu irmão na verdade estava na live e ele que deu a dica, falou, encerra antes de acabar o tempo, porque é 1 hora que daí você consegue salvar. E aí ela ficou disponível no IGTV para todo mundo assistir depois. Legal. Obrigada Inclusive pelo as outras todas que a convite. gente fez. Obrigada pelo Imagina, eu que convite. agradeço. Agradeço a Eliette também, minha amigona, minha irmã. Legal, eu agradeço bastante ela ter apresentado a gente. Fiquei muito feliz de saber. Acho que é uma história legal assim para a gente compartilhar, né? O Legacy Talks, a gente fala que é a nossa jornada de conhecimento do que é legado, né? A gente vai ter o nosso Legacy Sim, Festival, que é a grande live ao vivo aí no dia 19 e 20 de setembro. É, mas até lá a gente está construindo o nosso conceito de legado também, o entendimento do que de fato é legado, né? Legado é uma coisa que eu já conversei com, sei lá, umas 70 pessoas diferentes sobre o legado e cada um me dá uma resposta diferente do que é legado para elas. Então eu sim. estou nesse processo de autoconhecimento e tentando entender de fato o meu conceito de legado quando chegar no final dessa jornada aí. Mas você já está Mas deixando o teu obrigado. legado, com certeza. Estamos tentando, mas não está fácil, porque ó, fazer projetos sociais no Brasil É é muito uma difícil. batalha enorme. Não é fácil, sabe? A gente vê assim que tem. Oi, Marisa, tudo bom? Pedro. A gente vê que a gente já viu uma série de lives acontecendo nesse período de pandemia, assim, e com patrocínios enormes, mas quando a gente tenta fazer uma live que é baratinho, porque tá todo mundo voluntário nela, mas a gente está sentindo dificuldade de conseguir o engajamento das empresas para nos ajudar a financiar ele, né? Até por isso que a gente abriu, não sei se você escutou eu falando no comecinho, mas a gente abriu uma vaquinha Sim, virtual, sim, eu né, vi. o link dela está na nossa bio, que a gente está pedindo ajuda para as pessoas para poder financiar ele, para ele acontecer, né? Até peço quem puder divulgar depois aí, nos Eu vou ajudem divulgar. nessa. Vou deixar, eu vou divulgar Legal. depois. Eu queria começar o nosso papo com você se apresentando para o pessoal que está Claro, escutando a gente. claro. Então, meu nome é Valéria, eu sou psicóloga e tenho uma clínica chamada Evolução Centro de Vivência para indivíduos que estão dentro do espectro do autista. Então, são duas unidades, seria uma infantil e a de adolescentes e adultos. Hoje, nós temos um contrato com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e com o Hospital de Servidor Público, com a psiquiatria, que seria para filhos de funcionários públicos, né, do Estado. Ah, legal. E o tratamento passa a ser gratuito para essas famílias, uma vez que o Estado arca com o custo do tratamento. Então, ele ocorre assim, de segunda a sexta-feira, ou período integral ou meio período. Para as crianças, meio período, porque vão em escolas, né? Uhum. Mantém a escolaridade regular. Ele Então, é ficam complementar à escola. sem complementar, porque nós temos uma equipe multidisciplinar. Então, tem a psiquiatria, a fisioterapia, a terapia ocupacional, fonoaudiologia,
psicomotricidade, psicopedagogia, fonoaudiologia. Então, é uma equipe que trabalha, né, semanalmente com atividades em grupo. Infelizmente, agora na pandemia, nós estamos aí com atividades mais ambulatorial, individual, porque em grupo fica muito difícil mesmo, né? Mas deu para manter, não precisou interromper as atividades? Não, nós não interrompemos, até porque nós somos essencial, né? Nós somos considerados serviço essencial. Nós fomos fazendo todo um monitoramento, então via telefone, vídeo, com vídeos educativos, com atividades, orientando os pais, né? Porque a ruptura do tratamento é algo realmente, para alguns casos, desastroso, né? Essa rotina, essa falta de estimulação, o social, né? Diária, essa estimulação diária para uma autonomia, para uma independência. E alguns casos que nós fomos observando que foi tendo uma piora no quadro, fomos atendendo individualmente, né? Então, nós estamos aí com uma proposta de monitoramento, com questionários aos pais, verificando aí quais são as maiores dificuldades, quais foram os sintomas que houve piora, uma perda de sono, um aumento de apetite, enfim, né? Alguns sintomas que podem ter realmente piorado dentro dessa pandemia. Nós tivemos problemas, né? Sim, imagino, sem dúvida nenhuma. Para nós também foi difícil, né? E A população. eu confesso assim que eu conheço pouco do autismo, né? Claro, conheço de uma maneira um pouco mais superficial, assim. E tem algum contato? Se a Lúcia, por exemplo, que está acompanhando a gente na live aqui, ela em casa, a filha dela tem também autismo, e aí eu conheci até a Lúcia, foi uma pessoa que divulgou mais, assim, me fez me aprofundar um pouquinho, tentar conhecer um pouquinho mais, assim, né? E tanto é que ela fez questão de entrar também, inclusive, para te conhecer aí que também bom. na live. Mas assim, eu sei que tem diversos, né, espectros do autismo com dificuldades diferentes para algumas coisas, assim. Sim, sim. Mas a maior parte da dificuldade é na comunicação, na interação social? Como é que Então, funciona, assim, pensando Valéria? um pouco hoje, né, como é que é feito um diagnóstico, a gente pensa numa tríade, que seria o quê? A questão da comunicação, que é a ausência da linguagem verbal. Existe a ecolalia, que seria o quê? A repetição, né? Então, assim, você quer comer água ou maçã? Bebê, quer comer maçã ou pera? Maçã e pera. Ou seja, não te comunicou, né? Ele repetiu, há uma ecolalia. E a troca de pronomes, né? Não é eu quero comer, quer comer. Aí, depois nós temos a questão das estereotipias motoras, que são os movimentos com o braço, balançar do corpo. E a questão social, que é a grande questão, que é o isolamento. Então, pensando nesses 3 sintomas, hoje já é possível fazer um diagnóstico. Diferente de quando eu iniciei lá atrás, em 1983, precisava ter 12 sintomas para poder ter um diagnóstico, né, dentro do que se falava da síndrome, né, autística, não falava do espectro. O termo correto é espectro de autismo. Do autista, sim. Existe uma variação enorme aí do mais leve, que seria o Asperger, né, considerado dentro do espectro, até os casos mais graves, né? E temos que pensar também que hoje eles estão associados a outras comorbidades, como uma deficiência mental, como o X frágil, a epilepsia, a síndrome de Down, né? Então não vem necessariamente isolado o quadro, né, o transtorno do espectro, e sim pode ser ou secundário ou pode estar associado a alguma outra comorbidade. Por isso, até, Pietro, que houve assim, um aumento, né, no número assim, de contagem até de casos, né? Então, hoje se fala 1 a cada 58, 60 nascidos. Ah, é assim? Puxa vida. Quando iniciei meu trabalho, era 1 a cada 10 mil nascidos. Então, além da questão do diagnóstico, né, hoje de se ter uma melhor compreensão, se diagnosticar precocemente, que é ótimo, para iniciar todo um trabalho já, né, nos primeiros anos de vida, tem a questão também do aumento de casos em função aí de questões ambientais. Então, drogas, fumo, estresse, assim, são fatores que podem aí também causar alguma alteração aí, numa mutação durante a gravidez. Então, hoje a gente tem aí algumas informações. Ele é genético.
81% hoje se fala de ser genético, só que ainda não se sabe qual é o gene específico, diferente, por exemplo, de uma síndrome de Down, se sabe que é, né, uma mutação em tal par, diferente do autismo. Então, nós não temos ainda um gene específico para dizer, não, esse gene é a causa, né, pro espectro. Não, ainda não se sabe ainda, mas sabe que é genético. Valéria, ó, eu sei que o nosso papo é sobre legado e a gente conheceu algumas vezes, mas eu vou aproveitar talvez para tirar algumas dúvidas que eu tenho e talvez mais gente tenha também, assim, né? Não, então, será um prazer, estou aqui à disposição. Se você quiser usar esse também para a gente poder divulgar um pouquinho mais. Você estava falando do tratamento precoce, né? Uhum. Quais são os ganhos que o tratamento tem? Assim, porque para quem olha de fora e tem pouco contato, né, se tem uma visão assim que o autista é autista e ele continua assim, talvez com poucas evoluções, né? Estou te falando uma visão totalmente leiga de quem está de fora. Eu queria entender mais o tratamento precoce, por que ele é tão benéfico assim? Tá, vamos pensar que assim, os primeiros anos de vida, a criança tem a mente elástica, que a gente fala, ou seja, é possível ter mudanças. Todos nós, né? Até os 7 anos de vida é possível a gente ter mudanças conforme os estímulos, conforme o ambiente. Então, quanto mais cedo, né, além de os sintomas às vezes não estarem tão cristalizados, tão claros, existe essa possibilidade de maiores mudanças em função aí, né, dessa plasticidade cerebral que a gente fala e melhor desenvolvimento, né, melhor resposta até o tratamento, né? Embora, assim, eu vou te falar, Pietro, eu tenho pacientes que estão comigo há mais de 30 anos, 35 anos. E eu vejo até hoje um desenvolvimento, né? Não há cura, nunca vi. Mas é possível melhoras significativas, né? Então, até ter uma qualidade de vida praticamente normal. Que, aliás, eu vou falar que está aí meu legado. É isso, é um segura, tratamento. Segura. Vou ficar quieta, mas assim, quanto mais cedo, então é possível que a gente observar, né, avaliar os sintomas, poder aí propor, né, um planejamento, um projeto terapêutico aí singular para promover esse desenvolvimento, né, onde tudo não está tão cristalizado. Né? Vamos pensar como se nós entrássemos numa escola, vai com 15 anos. Você começar a aprender a ler, é difícil, né? Do que você começar precocemente. E você sabe, algumas pessoas sabem, mas eu sou bariátrico. Eu fiz uma cirurgia de redução do estômago, acho que tem uns 10 anos, mais ou menos, né? Que eu fiz. Eu pesava 160 quilos. Mas estamos no caminho de volta agora com essa pandemia aqui, viu? Te falar que não tá. Estamos voltando. Aliás, todos nós, né? Nossa, e tem uma coisa que tá fazendo falta é roupa nessa pandemia aqui. Eu tenho que renovar o guarda-roupa. Mas uma vez eu estava conversando com o meu médico, né? E ele estava falando. E eu perguntei para ele, eu falei, escuta, por que tem tanta incidência de pessoas que voltam a engordar por volta de 2 anos e pouco da cirurgia do estômago, né? E aí ele estava conversando comigo e ele falou assim, quando a gente faz a cirurgia, principalmente a que eu fiz, que foi a sleeve, que a gente tira a bolsa do estômago, né? A gente tem uma produção da pitianina dentro dessa bolsa do estômago, que é um dos principais hormônios responsáveis pelo sentimento de fome, né? A sensação de fome. Ele falou, a gente tira e você para de sentir fome durante um período, né? Eu falei, tá, mas e aí? Né? Por que volta depois? Ele falou, porque a gente começou a descobrir que o cérebro, num processo de adaptação, porque é uma máquina feita para sobreviver, né? Você não sentir fome significa que você está com uma deficiência na máquina. A gente precisa sentir fome, porque a gente precisa comer para poder estar com energia de volta e sobreviver. E o cérebro se adapta. E eles começaram a descobrir o corpo humano produzindo a pitianina no cérebro. Então você... Entendi. Ele falou, opa, peraí, eu vou morrer, não estou mais produzindo no estômago, vai para o cérebro agora, ou vai para o braço, sei lá, vai achar o cérebro e começou a mandar pelo cérebro. Por isso que as pessoas acabam, quando não tem um processo todo de reeducação e tudo mais, acabam voltando a engordar, né? Entendi. Então é legal que você falando assim, puxa, a gente vê com 30 anos fazer, claro, porque o organismo continua num processo de adaptação de sobrevivência, né? É uma esponja ali viva, absorvendo tudo e se adaptando. E principalmente tendo essa estimulação diária, essa rotina, que é muito importante para eles, né? E que isso realmente, nesse momento, está fazendo muita falta mesmo. E vocês estão conseguindo fazer algum tipo de trabalho remoto ou não? É difícil fazer Não, é possível, assim,
né? Tem casos, sim, que é possível. Nós temos, os meninos, eles têm um conjunto de samba, né, que é toda sexta-feira do mês, eles tocam, né? Inclusive, foi muito interessante que um dos psicólogos da evolução, ele fez um mestrado na PUC, e o trabalho era desse grupo, né? E levou os meninos, quando ele foi defender a tese na PUC, para tocar. Precisa ver que bárbaro, né? Aí você vê e fala, meu Deus, o trabalho realmente está sendo feito, né? Eles ficaram o tempo todo da defesa dele quietos, esperando a vez para eles tocarem, né? Lá na PUC. Então, assim, esse trabalho, quando eu vou falar do legado, essa questão do social, dessa questão da inclusão, que eu acho que é isso assim que eu espero deixar. Eu acho que essa é uma forma de tratamento que eu venho modificando ao longo dos anos, sabe, no meu trabalho, principalmente voltada mais para essa questão mesmo social, pensando nessa possibilidade desses indivíduos estarem aí no meio, né, em locais públicos ou privados como nós, né, e a comunidade poder aceitar. Então, eu acho que é a comunidade aceitar e eles aceitarem a comunidade, é uma inclusão dos dois lados. E eu acho que o aceitar por parte da comunidade também está muito atrelado a desconhecer o que é de fato, né? É aquilo que eu te falei, você vê, eu não sou um cara quadrado, pelo contrário, eu sou um cara bem aberto para conhecer as coisas todas e conheço muito pouco, né? E aí, claro que sempre o que a gente desconhece, a gente fica um pouquinho receoso com tudo na vida, não com isso só, né? Com tudo na vida. Então, acho que é fundamental também a gente contar um pouquinho mais disso, né? Porque isso faz parte da inclusão, né? Como um todo. Sim, hoje isso melhorou muito essa questão da inclusão. Se eu for pensar lá atrás, quando eu iniciei meu trabalho em 83, era muito mais difícil. Putz, imagino. Deixa eu fazer, ó, a gente sempre aqui no Legacy a gente começa com a mesma pergunta para todo mundo, apesar que a gente já estava no papo aqui, mas eu vou seguir o protocolo. Fala. Agora. E que é aquela pergunta de o que é legado para você? Justamente para a gente tentar entender isso do ponto de vista conceitual mesmo. Tá. O legado é isso. Eu acho que é você deixar algo, né, para ter uma continuidade. No meu caso, por exemplo, seria isso, né? Um trabalho onde se possa ter uma continuidade um amanhã, né? Ser utilizado aí algum método, alguma forma de eu trabalhar. Eu acho que também eu tive, ao longo desses anos, muitos jovens que iniciaram estágios ou fizeram estágios comigo e que hoje eu vejo que estão aí né, estão na área, estão com consultórios, estão indo bem. Eu acho que também isso é um legado, é poder passar um pouco dessa minha experiência, é poder dar a possibilidade deles estagiarem, terem contato e estarem aprendendo, né? Não só ali na forma acadêmica, mas sim na prática, que eu acho que isso é muito importante. Isso foi uma das coisas que me ajudou muito no início. Eu comecei a estagiar no primeiro ano de faculdade. E no quarto ano eu já tinha a clínica. Isso que eu te pedi, para você já aproveitar e contar pra gente essa história da clínica, como é que ela surgiu aí na tua vida? Então, comecei a faculdade em 1983, pensando em trabalhar com reabilitação, com droga, álcool. E no primeiro mês, em fevereiro, né? Em março já tinha assim um aviso que aceitava estagiários de primeiro-anista para trabalhar numa instituição com indivíduos especiais. Chamava naquela época excepcionais, não eram nem especiais. Falei, puxa vida, primeiro ano, né? Já tem um estágio. Pô, vou experimentar as áreas, embora não seja uma área, enfim. Comecei a estagiar. No primeiro dia até foi meio difícil, falei, não vou mais, né? Mas no dia seguinte falei, não, eu vou enfrentar, eu preciso conhecer, dentro da minha área, preciso ver. Estou até hoje. Foi difícil, você diz, justamente por não saber como lidar com essas pessoas. Sim, por ter um total desconhecimento até, né? Não estava na faculdade, não começando, ainda não, saído do colégio, não tinha ainda informações a respeito. Mas aí eu comecei a fazer cursos, comecei a me interessar mais por essa área. Foi quando eu estava no quarto ano de faculdade, tinha 20 anos, essa instituição ia fechar. Aí as mães falaram, você não quer montar? Então, a tua instituição. E aí eu encontrei uma instituição pronta. Falei, puxa, agora, né? Vou chamar uma instituição pronta, mais fácil e tal. Isso você estava com quantos anos? 20.
Aí quando eu cheguei lá para comprar, a moça já tinha vendido. Falei, meu Deus do céu, né? E aí, mas assim, eu aluguei uma casa pequena, né? Montei a clínica, já vieram ali 13, 14 meninos, né? Dessa clínica que fechou. Mas era muito engraçado, Pietro, porque eu chegava, as mães falavam assim, eu queria conhecer, né? Ah, pois não, mas não, me chama a proprietária, não a filha, não sou eu. E aí logo, isso em 85 eu montei a clínica, logo o que acontece? Entrou um paciente autista, que era filho de uma funcionária do IANSP, da psiquiatria, que ela é enfermeira. Aí, e começou a ir lá, frequentar, melhorar, e os médicos falaram, nossa, mas onde ele está? Ah, tá lá com a Valéria e tal. Ah, então pede para ela mandar um projeto, né? Houve uma licitação e aí eu ganhei o meu primeiro contrato em 85 com o Estado para filhos de funcionários públicos, né, estadual para autistas. Então aí acho que foi toda a minha carreira, assim, meu trabalho voltado mesmo para o autismo. Então, cursos, especialização, enfim. Mas, Valéria, eu vou te perguntar, assim, a gente fala um pouquinho da profissão e a gente fala do propósito da profissão, né? Você com 20 anos de idade, na faculdade, normalmente a gente está na balada, está aproveitando para curtir um pouco, o estágio está em segundo plano ali, né? Tá muito mais porque você precisa cumprir tabela do que qualquer coisa, mas é o momento justamente que a gente está querendo aproveitar, né? Por quê? Você resolveu... Porque eu tenho certeza que você teve que abrir mão de muita coisa para conseguir se dedicar para isso, porque era sim, uma responsabilidade grande que você estava assumindo ali, né? Por quê? Assim, eu acho que eu penso assim, meu Deus, será que eu sabia tanta responsabilidade que eu tinha como hoje? Assim, talvez se eu soubesse, não sei se eu teria feito ali com 20 anos, né? Mas acho que sim, eu sempre, assim, desde que eu tinha 14, 15 anos, eu tinha amigas que tinham irmãos, né? A pai, eu já era voluntária, já tinha aí uma aptidão para essa área também, né? E sempre o meu propósito foi esse, né? De trabalhar, de poder fazer uma história, de construir, né? Independente aí de uma independência pessoal, mas de realmente isso, deixar esse legado mesmo, fazer uma história, não passar em branco. Mas você via isso como um negócio também, né? Claro que uma coisa assim, a gente tem um negócio sem propósito, a gente tem um propósito sem negócio e a gente tem o propósito com o negócio. Né? Eu tinha também, claro, para minha sobrevivência, né? Tinha também como Mas desde o começo você já via isso, que era uma forma... Sim, era uma coisa que eu posso ganhar dinheiro, mas eu tenho um propósito por trás aliado a ele ou não? Não sei se ganhar dinheiro, mas como profissão mesmo de vir, claro, né? Me desenvolver profissionalmente e acho que a questão financeira está ligada a isso. Mas, assim, também tive muitos momentos difíceis na instituição, assim, financeira. Sempre trabalhei para o governo. Então, assim, não é que era privado, particular, onde tinha um valor, né? Qualquer valor, não é bem assim, né? Mas eu poder também dar o tratamento para pessoas que não têm condições de pagar, de arcar. Que aí vamos pensar que a maioria no Brasil, né, apresenta dificuldades financeiras. E é um tratamento do resto da vida, não é daqui 5 anos termina, não é um curso. Então, eu acho que é gratificante também poder dar esse tratamento de forma gratuita. Com certeza. E você sabe assim, talvez nos papos que a gente teve até então e outros que não aconteceram no Talks ainda, é bem bacana a gente ver assim, quem conseguiu logo no começo da carreira achar o seu propósito, assim, sabe? O seu legado, porque a gente está cansado de ver gente que no meio da vida vira a chave, muda tudo e fala, não, vou vender coco na praia, porque é aquilo que eu quero fazer e o cara se descobre lá na frente, né? Mas quando você consegue encontrar o teu propósito logo no começo e trabalhar, né, nessa direção já, você deve ser super gratificante. Não, e assim, eu não voltaria atrás. Assim, é uma coisa assim que eu não... Se fosse perguntar o que você faria diferente, não tem. Não tem. E é uma satisfação, e mesmo assim, depois de 37 anos, né? É uma satisfação diária. Porque, assim, é difícil? É difícil, né? É de muita responsabilidade, mas também tem momentos mágicos, tem momentos assim que a gente ri muito, que a gente se diverte. Então a gente faz, né, da instituição do trabalho uma alegria,
né? Então, quando eu vejo, por exemplo, no carnaval, né, os meninos fizeram cada um a sua fantasia e teve desfile. Você vê pessoas comprometidas, com grandes dificuldades, mas ali participando, né, curtindo. Ou seja, tendo uma qualidade de vida. Acho que o meu legado também está aí, Pietro. É poder deixar, né, algumas orientações para esses meninos terem uma qualidade de vida, né? Eu acho que eles merecem isso. Ó, Valéria, eu vou até te pedir alguns exemplos, assim, que nem a Lúcia é uma grande amiga que está aqui e a filhinha dela tem 4 anos, está no começo desse processo, né? Uhum. Mas você que já viveu isso tantos anos e já viu um monte de gente diferente passando, né, nesse processo todo com vocês aí, você consegue dar pra gente alguns exemplos práticos, assim, putz, olha, isso aconteceu, a gente viu ele chegar em tal lugar, era assim, chegou agora assado, sabe? Nós estamos, pô, foi inserido de volta, tá trabalhando, sabe? Você tem alguns casos desse pra você contar Sim, pra sim. gente? Ó, Assim? bom, hoje nós temos alguns casos que estão trabalhando, né? Então, é o autismo que a gente fala de funcional, tipo funcionamento Asperger, né? Estão trabalhando, mas eu vi casos, assim, muito difíceis, assim, de realmente de autoagressividade, de heteroagressividade, que é se autoagredir, né, ou agredir o outro, uma hiperatividade, uma dificuldade grande de atenção, um não verbal e com os anos, e podendo ter uma autonomia, poder ter uma independência. Algumas crianças que a gente tem hoje que conseguem estar na escola regular, né? Se for pensar em 83, meu Deus, não se falava em inclusão. Imagina. Os meninos, Pietro, chegavam para mim com 14, 15 anos. Ou seja, até então, assim, até os pediatras tinham uma dificuldade de poder dar esse diagnóstico Isso, acho que eu ia te precocemente. perguntar. Era dificuldade de diagnóstico. Sim, porque vamos pensar que o autismo ele aparece no DSM-3, que é um código internacional, em 1983. Ele foi descoberto em 1943 por Kanner, né, que foi um austríaco, um médico que começa a falar de 11 pacientes que ele tinha, que começa a ver que eram diferentes dos considerados deficientes mentais. E aí ele descreve a síndrome do autismo, né? Em 43, só em 83, que se considerou dentro, né, do Código Internacional de Doença. Então, pouco tempo, né? Então, assim, o diagnóstico... Ai, desculpa que tocaram aqui para mim, então... Essa foi uma coisa que eu aprendi também, que eu tenho que botar no Como modo é que eu avião. faço? Ai, meu Deus, esqueci. Mas agora você não consegue, porque se você entrar no modo avião, você vai cair. Não, eu vou cair, deixa assim agora. Peraí, tem alguém querendo fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Eu perdi a pergunta aqui nos comentários. Se puder mandar nesse cliquezinho aqui de pergunta, acho que a gente fica mais fácil da gente conseguir organizar, talvez. Pode ser, Tá. Carmen? Acho que é a Carmen que está fazendo a pergunta. Pode ser, Carmen? Você manda aqui na pergunta? Acho que fica mais fácil da gente visualizar depois. Ela mandou aqui, ó. Difícil lidar, mas com amor e atenção, vemos que eles se desenvolvem do mundo deles de uma forma única, certo? Certo, mas se desenvolvem. Então, assim, hoje a gente faz um trabalho também no social para os meninos poderem participar de situações que a gente participa. Por exemplo, eles vão em academia, eles vão andar de metrô, a gente leva, vão na feira, vão no mercado, vão numa oficina, né? Então, conhecer locais, né? E participar disso, né? Agora, é importante, assim, é pouco? Não é pouco, é muito, né? Porque a questão social é muito difícil. Então, assim, eu quero deixar um legado não só para esses meninos estarem com os terapeutas, mas sim deles poderem estar com os pais, ir num casamento com os pais, né? Poder ir num restaurante, né? Não ficarem segregados, né? Então, acho que isso também é o meu legado. Esses meninos participarem da dinâmica. Porque senão os pais acabam também se isolando. Acabam não indo, porque o filho pode, né, se jogar no chão, pode gritar. E aí acabam se isolando, né? Acabam aí também deixando de ter vivências gostosas, né? Porque tem um filho autista. Eu falo sempre para os pais, são eles em função da casa, não a casa em função do filho autista, né? E ter um filho autista não impede
de você ter uma profissão, não impede de você ter um bom casamento, de você, do teu filho participar, né? É difícil, mas é possível. Né? Principalmente procurando profissionais, procurando ajuda, procurando tratamento, que possa aí diluir um pouco, né, algumas angústias. Valéria, eu vou te fazer uma pergunta. Tá. Não sei se você fica à vontade para poder falar, Pedro, você está falando a maior besteira do mundo, tá? Tá. A gente está passando por um período assim de pandemia que a gente foi obrigado a gente ficar mais recluso, né, nesse processo todo. Talvez, assim, tenham pessoas que estão escutando a gente, ou vão escutar a gente depois sem estar ao vivo, e que possam ter uma pessoa em casa, uma criança ou um adulto, né, dentro do espectro do autista. Que tipo de estímulos a gente conseguiria fazer com eles em casa num momento como esse, que talvez nem todo mundo tenha acesso a uma clínica como a tua, Sim. né? E aí está mais isolado, e tem algum tipo de atividade que poderia ser mantida, sim. ou não tem uma regra para isso, enfim. Não, eu acho que assim, se eu estiver falando besteira, fala, Pedro, besteira. Acho que é ótima pergunta. Eu acho que assim, dentro do espectro, o mais importante é como eu orientaria, né? Eu orientaria a fazer uma rotina diária. Até porque uma rotina diária estruturada externa pode promover internamente uma estruturação, né? Então, com horários para acordar, para tomar café da manhã. Após café da manhã, uma atividade que pode ser da escola, uma pintura, uma atividade com massinha, uma atividade com água, ou caminhar, né? Uma atividade motora. Aí o horário certo para almoço, a escovação de dente, porque assim, é muito importante essa questão da autonomia, da independência. Então, aproveitar esse período, né? Crianças que às vezes não tiraram fralda, aproveitar para poder tirar a fralda, né? E trabalhar essa questão mesmo do vestuário, de escovar o dente, tudo isso passa a ser uma atividade para esse quadro, porque eles precisam desse estímulo e desse aprendizado, que muitas vezes não conseguem sozinhos ter essa autonomia, né? E essa autonomia, ela é muito importante para a vida, né? Ela é muito importante para uma manhã na ausência dos pais, é muito importante numa escola regular, né? Eu saber escovar meu dente, saber ir no banheiro, saber me limpar, né? Mas, Valéria, esse processo depois que eles adquirem essa independência, ela é uma coisa que precisa ser continuamente estimulada, porque senão ela regride ou não? A gente vai tendo conquistas que finca a bandeira e a gente não volta atrás depois disso. Depende muito do caso, assim, mas assim, dentro da clínica a gente estimula diariamente, né? Tá. Então essa questão da rotina ela é muito importante, né? Então assim, os pais poderem fazer mesmo, por exemplo, um cartaz com rotinas estruturadas ali, e cada vez que a criança ela vai conseguindo realizar, poder também dar um reforço, uma carinha com um sorriso, né? Poder dar um abraço, poder dar um beijo, enfim, poder dar um brinquedo, assim, né? Estimular essa criança, né? Diante daquela resposta que ela está dando, assim, não necessariamente precisa ser uma resposta correta, né? Mas poder estar ali, né? Contar uma história, deixar o mínimo possível celular e computador, né, televisão, que é uma tendência também dentro desse quadro, interesse aí restrito que eles Mas apresentam, porque né? meu pai tá na live, ele vai, eu vou falar um negócio, ele vai cair de pau em cima, você vai ver. É porque ele critica, eu sempre fui um cara muito de tecnologia, sempre gostei, desde pequenininho, assim, e meu filho também entra nessa comigo, né, eu gosto. Mas você fala assim, do celular, por quê? Porque ele não é um estímulo bom, ou porque ele faz com que ele se feche mais dentro daquele mundinho isolado do resto? Eu acho que as por duas exemplo, coisas. porque se você consegue utilizar, porque ele é uma ferramenta, eu vejo que a tecnologia ela é uma ferramenta, né? E você pode trabalhar essa ferramenta de diversas maneiras. A ferramenta utilizada para pôr ele para fora da caixa, você vê como uma coisa bacana? Ou você acha que essa ferramenta necessariamente coloca eles dentro da caixinha e isola mais? Não, eu acho que assim, bem utilizada, com jogos que realmente vão estimular, né? Agora, cuidado, às vezes usar assim, ficar como se fosse um comportamento, uma estereotipia, ver aquele celular, né? Aí tirou o celular, se desorganiza. Então, o celular não está tendo função. E uma das questões, Pedro, sintomas desse quadro é a pouca funcionalidade do objeto. Ou seja, para que serve um carrinho? Não é para rodar só as rodas. O carrinho ele tem um barulho, né? Eu vou brincar com o carrinho, né? Ele vai andar numa rua, enfim.
que é a questão da dificuldade do brincar que o indivíduo do espectro tem, que é essa questão mais simbólica, né? Que é essa questão mais abstrata. Então, a gente ensina muito a brincar. E, às vezes, não que a gente não use o recurso do celular ou computador, mas é importante esse brincar. O brincar de esconde-esconde, né? O brincar de sair, pega-pega, né? O jogar bola, né? Esse brincar é muito difícil para eles, né? Então, assim, eu acho que em vez do celular, eu preferiria muito mais esse brincar, poder dar Ou essa não só, né? possibilidade. Ou utilizar o celular como uma ferramenta de Uma estímulo para outras ferramenta, coisas, sim, e não, né, uma não uma música, fuga, né? que é bem legal, ouvir uma música, né? Enquanto está fazendo uma atividade, uma música no celular ou um jogo, mas não fazer com que isso seja algo estereotipado, que a gente fala, repetitivo. Aí perde a função. Eu lembro uma vez que eu estava num restaurante e eu vi uma criança que eu acredito fosse autista, que começou, ele estava gritando, não lembro direito o que ele estava fazendo, mas eu lembro certinho da cena que o pai pegou um celular e deu na mão dele, ele se fechou ali e aí ele parou, né, com aquele comportamento mais agressivo ou um pouco mais né, barulhento que ele estava fazendo ali naquela hora. E eu lembro que eu fiquei pensando nisso, assim, eu falei, puxa, será que não criou um comportamento como o bebê com a chupeta, por exemplo, né? E aí, toda vez que você... E é gostoso brincar com o celular, brincar com o joguinho, é gostoso, claro, independente de você ser autista ou não, né? Eu gosto, eu jogo pra caramba. Mas será que a gente acaba não transformando aquilo num comportamento que, em vez de você estar dando aquilo para ele como uma forma de estímulo, não, aquilo vira, ele começa a fazer aquele comportamento dele já mais agressivo e tudo mais, porque ele sabe que aquilo faz com que ele receba o joguinho ou o celular que ele estava querendo. Sim, com certeza, né? com certeza. E temos que pensar, que, Pedro, que tudo que é a mais na vida, ou que atrapalha, é patológico, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio em tudo na vida, né? Também o uso de ferramentas, né? Ó, tem mais Tem uma uma pergunta da aluna. aqui, eu não consegui ler toda. A transição depois de muitos meses com os pais e as atividades, e ela colocou aqui que aqui fazemos com quebra-cabeça, montagem, brincar com as bonecas. Como retomar o retorno ao trabalho agora? Porque Trabalho, a gente está passando por um momento de transição agora, que eu não sei como isso vai ser lidado pelo poder público, pelas empresas e tudo mais, que é o seguinte, a atividade econômica começou aos poucos a estar retornando, né? Sim. Então a gente tem um processo, os bares e restaurantes voltaram agora também, mas outros setores voltaram antes, mas as escolas não. Sim. E as crianças todas ficaram em casa com os pais e muitas sendo estimuladas em casa, outras dependiam do estímulo, sei lá, de alguma outra fonte. E agora? O que fazer, né? E agora é mais difícil ainda pensando dentro da minha clínica, por exemplo, né? Que mães que tenham que retornar, onde é muito mais difícil ainda, né? Pessoas que fiquem, né? Com os meninos, né? E ao mesmo tempo nós não podemos retomar, né? Em grupo como das escolas. E existe também um fator, né, Pedro, que eles apresentam uma dificuldade de usar máscara. Então, o que a gente tem feito? Então, a gente tem convocado os meninos que apresentam maior dificuldade de ir na clínica para fazermos isso. Nem que fique 5 minutos num dia, mas ensiná-los a usar máscara. É uma questão de sobrevivência, né? Então, o nosso trabalho hoje, eu diria, né, terapêutico, é poder ensinar o uso da máscara, né? Porque é importante, porque entre eles também, né, se não usa máscara é mais difícil, chegam perto, né? Eles não têm essa compreensão de que nós temos, né? Então também é muito difícil. Existe algum dado sobre isso, da incidência do Covid, por exemplo, nas pessoas que têm autismo ou não? Olha, eu não sei, mas eu sei que muitas famílias da clínica tiveram, tá? Alguns meninos tiveram, mas assim, tiveram sintomas, crianças, né, com sintomas mais leves. Agora, eles são de risco, porque eles têm comorbidades, né? Então, tem questões neurológicas, ou tem o Down, que tem questão respiratória. Então, é perigoso, sim, para eles, né? Então, a gente tem que preservar. Além do fato de, né, que essa dificuldade do entendimento de que tem que usar a máscara, também pode fazer com que ele seja um vetor de contágio dentro da casa, né?
Sim. Né? Tirando o fato deles serem grupos Sim. de risco, mas também pode fazer com que eles acabem se contaminando e aí contaminando o resto da família num processo desse, né? E nós tivemos Não tinha bastante pensado famílias, nisso. assim, avós que tiveram, sabe? Soubemos, assim, de vários casos mesmo que tiveram na Covid. Você vê, assim, o Legacy está sendo um processo nosso, a gente inicialmente começou ele para ajudar o setor de bar e restaurante, e o setor artístico também, porque a gente estava muito próximo deles, né, dentro do ecossistema todo dos bares e dos restaurantes aí, principalmente o pessoal que toca na noite, mas cada papo que a gente está tendo, a gente começa a ter, a gente vai ter uma visão, puxa, eu não tinha pensado nisso. E todas as áreas acabaram sendo afetadas, né? Não, com certeza, claro, com certeza. Bar, restaurantes, artistas, com certeza acho que foram os mais, eu não né? sei, Valéria, eu vou te falar uma coisa. Claro que eu achava que sim, que o bar e o restaurante tinha sido mais impactado, porque eu estava muito próximo do bar e restaurante por conta do trabalho com a Brasel. Se eu perguntar para o cara que estava trabalhando dentro da área de eventos, ele vai falar que a área de eventos foi a mais impactada. Se eu falar com o cara que vende carro, ele vai falar que a venda de carro foi o mais impactada. Cada um sabe o seu problema. Claro, porque nós estamos vendo dentro do que está me cercando. E claro que dentro do que está te cercando, você fala, nossa, o mundo está acabando. Né? Mas você não está vendo que o seu mundo até que está bem, porque tem um cara ali que está muito pior do que você está. Quando a gente faz essa reflexão assim de, qual é o nosso papel nisso aqui tudo que nós estamos passando, o que nós estamos querendo deixar para o mundo, o que nós estamos querendo deixar de legado, me doeu ver assim, algumas atitudes nesse processo. Nós não temos uma equipe para fazer o Legacy acontecer, que está todo mundo voluntário, e a gente entrou de cabeça nesse troço, de uma intensidade, Valéria. Parabéns pela iniciativa. E graças a Deus a gente tem esse time que tá fazendo o negócio acontecer, assim. Mas a gente acha que tá todo mundo vendo da maneira que a gente tá vendo. Quando você começa a bater papo, você fala, tem gente que... Sabe aquela coisa do Titanic, que a galera pegou o bote e saiu remando para longe com medo do cara que tá se afogando virar o barco dele? Isso está acontecendo de porrada. Você fala, pelo amor de Deus, não é possível. A gente tem que pensar que o que nós estamos passando, e eu já falei isso algumas vezes nos nossos talks e vou reforçar de novo porque eu acredito de verdade nisso. A gente está passando por um processo de transformação no mundo doído, sem dúvida nenhuma. A gente está perdendo gente, mas tem lição pra caceta pra gente aprender. É de uma riqueza, eu acho que, né? Depois nós vamos ver a riqueza que, assim, desse aprendizado. Acho que é um antes da pandemia e um momento depois. Né? Eu espero que seja. Eu espero de verdade que seja. Assim, eu tenho muita fé que seja. Às vezes eu fico assim um pouquinho falando, ai, que dúvida, será que vai? Quando você vê algumas atitudes que acontecem por aí, mas você fala assim, olha, o fato do seu bem-estar depender da minha privação do que é legal pra mim, do que é bom, do que é importante, de eu ver as pessoas que eu amo, de fazer o que eu gosto, tem um simbolismo enorme. Você fala, não é possível que a gente está passando por isso e nós não estamos entendendo que a gente precisa cuidar do outro sempre antes de cuidar da gente. E se você fizer isso por mim, eu estou fazendo por você. Pronto, a gente se cobriu, está todo mundo garantido nesse processo, né? E outra coisa assim, que foi interessante foi a questão da desvalorização do material. Porque está todo mundo sem grana. Você começa a ver que você consegue viver sem, né? Agora você não consegue viver. Eu sei, o que eu mais sofri foi a falta de ver meus amigos. Eu acho que, assim, eu vejo que eu não consigo viver sem meus amigos. Esse social. Pois é. Você viu assim como a gente foi obrigado a entender a dar a importância devida para o que é importante. E não estou falando que a gente não precisa de grana. Claro que a gente precisa de grana para viver, não tenha dúvida. Mas a gente... Não tenha, todo mundo precisa de grana, a igreja precisa de grana, todo mundo precisa de grana. Mas aí quando você fala assim, pera, eu estou vivendo com 30% do que eu vivia antes. Tá duro? Claro que tá duro, porque a gente tem que se adaptar a uma situação nova. Mas o que tá me fazendo falta é ver meu pai, é ver meus amigos, é abraçar as pessoas. Aí você falou, isso não tem preço. Peraí, será que a gente estava valorando certo? Uma irmã gêmea que mora na Itália. Então você imagina, eu não pude ver esse ano. Então é tão difícil isso para mim. Mas não tem preço poder ver minha irmã. Imagina como vai ser a hora que você encontrar com ela. Nossa. Talvez pra gente. E pode ser que os encontros que você tinha frequente, você valorizava menos do que você está valorizando agora que não está podendo encontrar. Verdade, mas é isso mesmo. Eu acho que
vão existir mudanças. Eu acho que realmente tem pessoas que não se modificam. Eu acho que isso em qualquer situação, né? Mas tem as que se modificam e essas valem, né? É. Ou como você, né? Esse projeto teu vale, né? Então já faz bem para muitas pessoas. Então dá para a gente pensar, bom, aquele não, aquele. Vamos pensar naqueles que fazem, né? Nos unirmos com as pessoas que podem fazer. Acho que é o mais importante. E é isso E que você eu sabe, sempre pensei na minha profissão. É ter pessoas do meu lado que podem colaborar também. eu queria muito, assim, ó, que a gente conseguisse. Claro que o Legacy tem, até contextualizando de novo para quem chegou agora e não pegou a conversa desde o começo, ou não sabe o que, que nós estamos falando, o que, que é o Legacy, né? A gente está organizando a maior live da história do mundo, são 2 dias de conteúdo, sábado e domingo, 12 horas no sábado, 12 horas no domingo, dia 19 e 20 de setembro. E um conteúdo que foi pensado para a gente poder trazer entretenimento para todo mundo nas famílias. Então a gente vai desde contação de história para criança, sarau, workshop de Nossa, que gastronomia, legal. teatro, palestras, sabe? Palestras sobre economia, palestras sobre a importância das mulheres o legado das mulheres no nosso país, justamente para a gente tentar trazer visões diferentes de tudo que a gente está Nossa, passando. muito Assim, bom. a nossa visão pandêmica do copo meio cheio. Legal. Quero E participar. está super convidada já para Obrigada. participar com a gente. E ele vai ser o plano de fundo para um projeto, para um processo todo de arrecadação de doações para Uhum. projetos de reconstrução do setor artístico, cultural e do setor de alimentação, né? E aproveitando para vender o peixe da nossa vaquinha também, Vamos lá. ajudem a gente, por favor. A gente está com o Vamos link na bio ajudar. Uhum. do Legacy. A gente criou uma vaquinha virtual justamente para a gente conseguir arrecadar ainda dinheiro para a gente conseguir fazer o Legacy acontecer. Tá faltando uma parte ainda da gente para a gente conseguir pagar todas as contas. Toda a equipe é voluntária, os artistas que estão se envolvendo estão entrando de forma voluntária, todos os palestrantes, enfim, todo mundo envolvido está sendo feito de forma voluntária. A gente conseguiu ainda receber o espaço que é o Paioça do Caboclo aqui em Campinas, que é de um grande amigo nosso, que é o Pedro, e ele cedeu o espaço da casa dele para a gente poder fazer isso, nos ajudou muito, tirou uma conta enorme que a gente tinha, Uhum. que até aproveitar e agradecer o Pedrão e a Marcinha, obrigado pela ajuda toda que vocês estão dando para a gente aí também. Mas a gente tem contas que a gente ainda precisa pagar, então a gente precisa da ajuda. Quem puder ajudar a divulgar não só o Legacy, mas ajudar a nossa vaquinha e convidar os amigos a seguir a nosso Insta do Legacy Festival, então vou agradecer de E coração aí. olha, e uma coisa que eu senti, que preciso falar para você, é uma energia positiva, uma boa energia. Isso é muito importante, né? Eu acho que isso que faz aí andar, né? Ter essa energia e você se sentir bem, né? Isso traz outras coisas. Sem dúvida. Você sabe que, ó, se hoje, por um acaso, a gente parasse tudo, falar, pô, acabou, não vai ter Legacy, não vai ter mais nada, nem precisa, choveu dinheiro, ajudou todo mundo. Eu ia falar para você que esses 2 últimos, 3 meses praticamente, 3 meses que nós estamos nessa jornada aí, foi tão gratificante, porque eu conheci tanta gente bacana nesse caminho, Ah, que que legal. vibrava da maneira que a gente vibra e pensa como a gente pensa e realmente vê que a gente tem que fazer diferente daqui para frente e que a gente tem que ser exemplo para as gerações todas que estão vindo, mais do que nunca, né? Eu falo muito do meu filho, do Lucas, em todas as lives que a gente faz, porque ele foi o grande pivô que me motivou a juntar essa galera para a gente fazer o Legacy, porque eu falei, eu devo isso como exemplo para ele, para que ele seja um cara muito melhor do que eu fui. E olha, meu É filho isso que eu quero. E meu filho, desde pequeno, eu levava na clínica, né? Tipo, é até interessante que um dos meninos que aprendeu a escovar o dente nunca aprendeu comigo, foi com meu filho, né? Então, assim, eu sempre passei isso, né? De poder realmente, acho que isso é muito importante de passar para os filhos, né? Deixar isso, deixar essa continuidade, né? Esse não preconceito, né? Assim, eu acho que não dá para você falar, bom, é assim e fecha, não. Tem que conhecer, tem que Não. saber, né? Tem que se informar até para poder, né? Não queira colaborar, tudo bem, mas não ter um preconceito. E você Acho que sabe isso é que eu tenho muita importante. certeza disso, e eu bato muito nessa tecla com o Lucas, com meu filho, porque assim, eu me sinto abençoado de ter, eu e meu irmão, principalmente, também, da gente ter essa necessidade de querer ajudar as pessoas. E você fala para mim assim, da onde surgiu isso? Eu tenho uma lembrança,
Meu pai e minha mãe estão na live, talvez eles lembrem quantos anos eu tinha disso, assim, que eu não tenho certeza. Mas eu acredito que eu tinha uns 10, 12 anos no máximo, e meu irmão devia ter uns 10, assim. Mas meu pai tinha uma Paraty, bege, né, pai? Eu acho que era cinza, sei lá, não lembro que cor que era essa Paraty, daquela quadradona antigona, assim. Sim. E eu lembro do meu pai colocar, tava minha mãe e meu pai no banco da frente, eu e meu irmão no banco de trás. Eu lembro do meu pai ir com a gente até o centro da cidade em São Paulo, no Natal, e encher aquela Paraty de presente, sabe? Besteirinha, um monte de brinquedinho que ele comprou lá no centro da cidade, e a gente parou numa comunidade que tinha em Guarulhos, porque a gente morava em Atibaia, a gente estava voltando para Atibaia. A gente parou naquela comunidade em Guarulhos, assim, eu lembro do meu pai com uma máscara de Papai Noel. Para poder dar os presentes. Ah, que legal, distribuir os brinquedos. Distribuindo os presentes para a molecada toda. Acho que isso marca, né? Tava cheio de criança em volta, inclusive tinha um que chamava Alemão, que a gente não esquece nunca, nem eu nem meu irmão, que meu pai tinha um carinho muito grande por ele, inclusive. E aquilo foi uma sementinha que meu pai, talvez inconscientemente, ele fazia porque ele gostava, não sei se ele fez aquilo pensando que ele estava plantando uma semente em mim e no meu irmão, e que hoje, sei lá, 30 anos, 40 anos depois, a gente... Pronto, chorei mais uma. Vai fazer chorar. Faz parte. O bolão tá rolando. 95% das lives eu vou me emocionar. Mas eu não sei de fato se ele tinha feito isso pensando no que estava fazendo, que isso era importante, mas eu sei que aquilo foi importante. Por isso que eu faço questão de dar um exemplo pro meu filho todos os dias que eu posso com esses exemplos, assim, sabe? É muito importante. Parabéns. Não, parabéns para quem veio antes. Não, parabéns para quem veio antes, porque isso é uma corrente, sim, né, Valéria? Sim. Se a gente... isso é um ciclo, a gente vai plantando, o próximo colhe e ele vai querer ter uma árvore maior do que a que ele viu de referência, e o próximo vai vir e vai trazer outra maior, e assim a gente está crescendo. Não, eu agradeço meus pais também, Pedro, porque assim, eu comecei com 20 anos, eles falam, imagina, você é louca, é muita responsabilidade, não sei o quê, mas nunca me incentivaram, sabe? Sempre me incentivaram, nunca desistiram, né? E sempre ajudaram muito também na instituição em momentos mais difíceis, né? Então eu também tenho, assim, eu tenho essa lembrança, esse agradecimento, que é muito importante isso. E é bom, né, a gente ter uma família que está apoiando a gente desse jeito sempre, né? A família, amigos, né? É muito importante. Sim, todo mundo. Não, e você quer ver uma coisa? Ó, eu falo bastante da Eliette e da Inês aqui. Elas estão sendo... minha irmã. E virou a minha nesses últimos meses, porque elas foram um grande pilar que está me ajudando a sustentar esse trabalho todo que nós estamos fazendo. Porque sabe aquela sensação que você está carregando ou sim, puxando um trem sozinho? De repente apareceram mais duas, mais três, tem o Mário também, o Fernando, o pessoal da Be Creative que entrou com a gente nessa também, acreditou no projeto. E aí você vê que de repente tem um cara aqui empurrando o trem de um lado, o outro empurrando, e aí a gente começa a ir para frente, sabe? Então é muito importante que isso gostoso, mesmo, a gente ter amigos que acreditam nisso e falam, vamos junto que nós vamos fazer esse troço acontecer. É uma loucura, mas são amigos que apoiam a loucura, né? Isso que é importante. E você for falar, porra, quando que você vai falar? Você vai chegar pra pessoa e falar, cara, eu sonhei que a gente ia fazer a maior live da história do mundo, com entretenimento de tudo quanto é tipo. Os caras falam, mas você já fez isso antes? Não, nunca fiz. Alguém já fez isso antes? Não, ninguém nunca fez, vai ser o primeiro do mundo. Mas vamos lá, né? Tá bom, eu topo fazer juntos. Você fala que tem que ser mais louco do que o cara que sonhou pra fazer isso. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui. Olha, e nós estamos chegando perto do final. Aí eu vi que entrou bastante pessoas que eu conheço, bastante amigos. Que gostoso, que bom. Né? Poder... Sejam super bem-vindos ao Legacy agora. Obrigado mesmo, de coração, por vocês terem vindo aí bater esse papo com a gente. Assim, ó, e você sabe que o mais legal de tudo, desses talks, cada hora eu tô conversando com uma pessoa diferente, que vem de um setor totalmente diferente. Ontem eu tava falando com um grande amigo meu que é músico, o papo foi todo musical, ele tocando, foi uma outra coisa totalmente diferente. Eu assisti a Biba também, que é uma graça, eu vi. Da Biba, que é uma figuraça, dando risada pra chuchu, não consegui encerrar o talk, morri de medo de perder a gravação do negócio. E hoje a gente teve um papo totalmente diferente de tudo que aconteceu até agora, e super bacana, super gostoso, e eu acredito que super instrutivo também para todo mundo que estava assistindo a gente. Assim, Pedro, assim, eu me coloco à disposição das pessoas também que quiserem saber mais do autismo ou precisarem do meu apoio, podem me procurar. Tá? Me coloco à disposição.
Inclusive passar o contato da clínica, o teu Instagram tá aqui na live, depois a gente compartilha de novo com o pessoal, mas se você quiser passar o contato da clínica, perguntaram onde é que a clínica era, em São Paulo, no Campo Belo, né? Tem 2 unidades, uma no Brooklyn e outra no Campo Belo, que é infantil e aqui adolescentes e adultos. Tá? E como é que ela chama? Chama Evolução Centro de Vivência. Legal, Evolução Centro de Vivência. Isso. Legal. Fica à vontade para depois comentar nas lives aqui, passar o contato, enfim, o que você quiser. Tá. É um trabalho como esse teu tem que ser mais do que divulgado sempre. Obrigada. Assim, às vezes também pessoas que não podem nesse momento estar arcando com tratamento, como a gente tem os convênios, né, que é possível a gente colaborar também. Me coloco à disposição. Então, para a gente ir finalizando, eu vou pedir para você 2 coisas, assim, que você resumisse qual é o seu legado, né, para o mundo, e que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal todo, mensagem que você quiser deixar. Acho que o meu legado é esse que eu falei, é deixar uma proposta, né, um objetivo, um trabalho que possa ter aí a continuidade, principalmente que proporcione uma qualidade de vida aos outros, né? Eu gostaria de deixar uma mensagem, né, que independente do projeto, né, como esse teu ou o meu, que também tem um projeto de vida, né, temos que estar unidos, né, temos aí que acreditar, né, deixarmos aí de pensar em algumas coisas bobas, né, e pensarmos mais nessa união mesmo, mais nessa amizade, né, e nas pessoas que realmente precisam da gente. Eu acho que a gente tem que estar juntos em qualquer situação. E uma frase que eu escutei um pouquinho antes da gente começar os talks, que minha mãe me mandou numa música: não tem nada impossível que a gente não consiga fazer quando a gente se junta, né? Nada. Isso eu acho que é fundamental da gente ter. Olha, quando eu já vi, assim, só um último comentário, assim, quando eu vi assim, o desenvolvimento de alguns meninos, né, que estão comigo há mais de 30, assim, eu falo, nada é impossível. Nada. Então, assim, a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé. Isso. Legal. Valéria, obrigado de coração. Obrigada, por você ter obrigada a vocês todos. Doado o seu tempo aí pra gente bater esse papo também. Gostei muito. Ó, a porta tá super aberta para você usar o Legacy sempre que você precisar para passar a tua mensagem. Tá, é o maior prazer. À disposição. E obrigado. Estarei lá em setembro. Legal. E, pessoal, quem quiser depois entrar em contato com a Valéria para tirar, sei lá, alguma dúvida. A gente tinha algumas perguntas. Ai, desculpa, tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Putz, tem 3 minutinhos. Você quer fazer alguma pergunta? O pessoal tinha mandado. Deixa eu botar aqui, ó. Gostaria que ela contasse sobre o aplicativo que vocês criaram durante a pandemia. Foi um aplicativo, foi um questionário que nós fizemos, né? Um aplicativo para os pais, ele respondendo e já dava o percentual. Então, assim, houve alteração de sono, um questionário, né? Que é feito no Google. Alteração de sono ou aumento de apetite, houve aumento da medicação, e aí a gente já tinha uma resposta, um gráfico, onde a gente já podia avaliar e começar a pensar nos vídeos educativos ou ideias de atividades diante daquelas respostas. Então, a gente foi fazendo cada mês. E, principalmente, assim, depois das nossas orientações, houve melhora no quadro? Houve piora? Foi possível fazer as nossas orientações? Foi possível fazer as atividades que a gente propôs? Porque, às vezes, não é tão fácil assim, né? Então, aí, a partir disso, a gente foi podendo fazer realmente o monitoramento e estando mais perto das famílias aí, né, de diversas formas mesmo. Legal. E Carmen, tem algumas perguntas que você mandou pra gente aqui. Eu vou te pedir desculpa, eu não tinha visto, agora que eu vi as perguntas estavam todas aqui. A gente não vai conseguir tempo para poder responder elas todas, mas se você quiser mandar pra gente nos comentários da live, aí a Valéria, acho que você poderia ver depois e responder nos próprios comentários, né, Valéria? Pode ser? Sim. Aí na página mesmo, né? Quando eu salvar aqui, essa nossa live vai ficar salva ali no Legacy Festival. E aí, Carmen, eu te peço se você puder mandar pra gente lá e a Valéria vai acompanhando por ali. Pode ser? Por favor, pode ser, Carmen? Desculpa não ter visto. Então tá bom, brigadão de novo. Obrigado, foi um prazer enorme te conhecer, conhecer a tua história, que é muito bacana, de propósito de vida e de legado. Obrigada, espero ter deixado um pouquinho, um pedacinho da minha vida aqui. Obrigado, um beijão pra você. Obrigada, beijo. Tchau. Tchau.